Já imaginou ter uma fé tão forte que nem a ameaça de ser devorado por leões famintos te faria vacilar? Essa é a história de Daniel, um homem que nos ensina o verdadeiro significado de coragem e confiança inabalável. Daniel não era um homem comum. Levado jovem de sua terra natal, Israel, para a vibrante e corrupta Babilônia, ele se viu no centro do poder mundial. Cercado por luxo, intrigas e deuses estranhos, Daniel tinha tudo para se perder, para se moldar aos costumes da corte. Mas ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu ser fiel. 3 vezes ao dia, sem falhar, Daniel se ajoelhava em seu quarto, abria as janelas na direção de Jerusalém e orava ao seu Deus. Não era um ato secreto, era uma declaração pública de onde estava a sua lealdade. Sua sabedoria e integridade eram tão notáveis que o próprio rei Dario o colocou em uma posição de grande autoridade. Mas, como sempre acontece, a excelência provoca inveja. Outros oficiais do reino, corroídos pelo ciúme, começaram a procurar uma falha em Daniel. Eles investigaram suas finanças, sua administração, sua vida pessoal e não encontraram absolutamente nada. Daniel era irrepreensível. Frustrados, eles perceberam que a única maneira de derrubá-lo seria usando sua própria fé contra ele. Eles então arquitetaram um plano diabólico. Foram até o rei Dario e, com palavras bajuladoras, o convenceram a assinar um decreto irrevogável. Por 30 dias, ninguém no reino poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, a não ser ao próprio rei. A punição para quem desobedecesse, ser lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, assinou a lei. A notícia se espalhou como fogo. Todos sabiam a quem essa lei visava. Daniel sabia. Ele tinha uma escolha simples: parar de orar por 30 dias e salvar sua vida, ou continuar fiel a Deus e enfrentar uma morte terrível. O que você faria? O que a maioria de nós faria? Daniel não hesitou. Naquele mesmo dia, ele foi para casa. Abriu suas janelas como sempre fazia, ajoelhou-se e orou. Suas orações naquele momento não eram apenas palavras de devoção. Era um ato de desafio supremo contra a tirania e o medo. Ele estava escolhendo Deus acima da sua própria sobrevivência. Os inimigos, é claro, estavam à espreita. Eles o pegaram em flagrante e correram para denunciá-lo ao rei. Quando o rei Dario percebeu que havia sido enganado e que seu decreto condenaria seu mais fiel servo, ficou desesperado. Ele passou o dia inteiro tentando encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvar Daniel. Mas a lei dos medos e persas era absoluta. Uma vez assinada, nem o rei poderia mudá-la. Aope Eredosol, com um coração pesado, o rei deu a ordem. Daniel foi levado para a beira da cova. Imagine a cena. A escuridão da noite, o rugido ensurdecedor de leões famintos ecoando das profundezas, e um homem, sozinho, prestes a ser lançado para a morte. Antes de ser jogado, o rei lhe disse, com uma centelha de esperança, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Uma grande pedra foi rolada sobre a boca da cova e selada com um anel do rei. O destino de Daniel estava selado. Lá dentro, na escuridão total, cercado por feras, Daniel não estava em pânico. Ele estava em paz. A mesma fé que o fez orar diante da morte, agora o sustentava diante dos leões. O rei Dario, por outro lado, teve uma noite terrível. Ele não comeu, não bebeu, não conseguiu dormir. A imagem de Daniel e os rugidos dos leões assombravam sua mente. A culpa e a angústia o consumiam. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o céu, o rei correu para a cova. Sua voz tremia de medo e expectativa quando ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Houve um momento de silêncio mortal. E então, da escuridão da cova, uma voz calma e clara respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi nenhum erro contra ti, ó rei. A alegria do rei
foi indescritível. Ele ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente. E quando o examinaram, não encontraram um único arranhão em seu corpo, porque ele havia confiado em seu Deus. A justiça, então, foi rápida e implacável. O rei Dario ordenou que os homens que acusaram Daniel, juntamente com suas famílias, fossem lançados na mesma cova. E a Bíblia nos diz que antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos. Essa história incrível vai muito além de um milagre de sobrevivência. Ela nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Daniel nos mostra que a integridade e a devoção a Deus não são negociáveis. Não importa o preço. Ele nos prova que, mesmo quando estamos na cova dos leões da nossa vida, seja enfrentando uma doença, uma crise financeira, uma injustiça ou a solidão, não estamos sozinhos. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel está conosco, pronto para nos livrar e nos honrar. A coragem de Daniel ecoa através dos séculos como um lembrete poderoso. Confie em Deus, permaneça firme em seus princípios e veja o poder dele se manifestar de maneiras que você nunca imaginou. A sua cova pode parecer escura e assustadora, mas com fé, a luz da libertação sempre amanhecerá. Se essa história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.